Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para contar uma nova história para vocês. E convidem seus pais, porque daqui para frente o Conte Mais vai contar a história para seus pais também. Então, peçam para que eles se inscrevam no nosso canal e que escutem lindas histórias que haveremos de contar com vários outros contadores de história. E a história que nós temos para contar para vocês hoje é a história desse livro e chama-se A Luz do Luar. Eu vou contar para vocês uma história verídica de um cantor, de um famoso compositor, chama-se Johann Sebastian Bach. Ele nasceu na Alemanha e pertencia a uma famosa família de músicos. Todos os antepassados de Sebastian Bach sabiam compor e tocar lindas músicas. E Sebastian, ele fica órfão aos 10 anos de idade. E o irmão mais velho dele, então, adota ele e leva ele para sua casa para que ele cresça e aprenda algumas coisas com ele. Só que ele era muito severo, esse irmão de Johann Sebastian Bach, e ele não permitia que o John fizesse um monte de coisas, principalmente ler os livros, porque naquela época os livros eram manuscritos, eram todos escritos à mão, e o John adorava ficar naquela biblioteca, porque ele sabia que na biblioteca do irmão tinha livros que tinham composições lindíssimas. E bem no alto de uma estante, o irmão do John guardava um livro, que era uma relíquia. Uma porque tinha sido escrito à mão, e outro porque tinha composições famosíssimas. E o John ficava sonhando como que ele faria para ter acesso àquele livro. E ele teve uma ideia. Nas noites de lua cheia, ele ficava acordado e copiava todas as composições daquele livro. Cada vez que a lua ficava cheia, ele ficava a noite toda acordado fazendo cópia daquele livro. Quando ele estava na última composição, ele adormeceu em cima do livro, de tão cansado que ele estava. E na manhã seguinte, o irmão dele percebeu que ele tinha que ele tinha desobedecido a regra. E de castigo pegou tanto o livro que ele tinha copiado como o outro livro e escondeu no lugar que Johann Sebastian Bach jamais acharia. E quando ele completou, ele ficou super triste com isso. E quando ele completou, mas as músicas, olha como é que é interessante. As músicas estavam todas na memória dele. Ele já tinha aquela alma de músico. E quando ele completou 15 anos, o irmão deu umas moedas para ele, um dinheiro, e mandou ele embora, porque ele tinha que ter o seu próprio sustento. Ele já estava dando muitas despesas. E aí ele pensou, meu Deus, eu não aprendi nenhum ofício, o que eu vou trabalhar? Mas ele gostava muito de cantar. E aí ele sabia que tinha um determinado lugar na Alemanha que estavam dando emprego para cantores. E ele foi lá e se inscreveu e fez o teste e passou. Então, a partir daquilo ali, ele tinha um emprego de cantor, de músico, de compositor. E ele se dedicou muito, muito. E ele fez belíssimas composições. E se tornou muito famoso. E com isso, outros cantores, outros compositores famosos que nem Mozart, Beethoven, Chopin, todos se inspiraram nas músicas, nas composições que Johann Sebastian Bach deixou para o mundo. Então, baseado nessa história, a gente gostaria que vocês pesquisassem sobre a música clássica, sobre Johann Sebastian Bach,
e gostassem das composições, porque elas são belíssimas, elas são perfeitas e vêm da alma de um grande compositor. Então fica aí o convite para que toda a família aprenda um pouquinho, pesquise um pouquinho mais sobre Johann Sebastian Bach, que foi um ícone da nossa música, da nossa composição. Gratidão a todos por terem ouvido as nossas histórias e continuem nos acompanhando.